Você já ouviu falar de prana? Já percebeu o quanto os seus órgãos estão ligados a alguma questão emocional? Você já percebeu que as questões emocionais também estão ligadas às questões espirituais também? E o seu padrão energético? Bom, se as suas questões forem sobre saúde, eu convidei minha amiga Lu para falar sobre Pranic Healing no episódio de hoje. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Rafael Ramude, astrólogo, tarólogo, radiestesista, e eu venho hoje trazer a Lu, minha grande amiga de infância, para falar para vocês sobre Pranic Healing, que eu sou suspeito, né? Porque diante das técnicas de cura, sempre foi a minha preferida. Lu, é um prazer ter você aqui. Obrigada, Rafa. Eu que agradeço. Muito bom, cara. E eu queria que você falasse pra gente um pouco sobre o prana. Bom, prana é energia, né? Então, prana a gente consegue através do sol, do ar, do solo, do mar. E essas são as fontes principais de prana. O prana, existe tanto o empresarial, no segmento para empresas, como vai a empresa, como construir uma empresa, o tipo de sócio que você deve ter, pode ser físico, Abordando várias questões da empresa, né? Questões da empresa ou do nascimento de uma empresa. Essa pessoa é boa para ser meu sócio? Então a gente consegue pelo prana... sim, como uma medição de oráculo, medição de oráculo. A gente consegue ver se aquela pessoa está adaptada. Esse gerente é bom... Há uma medição, né? Há uma medição. Sempre eu gosto de trabalhar com uma medição de 0 a 10 para a pessoa poder entender, ficar acessível a todo mundo, entender como é que essa medição tá. 10 a pessoa é maravilhosa para você, 5 já não é, não contrate como sócio. E pode ser também trabalhar questões físicas, que eu acho que é a maior demanda sua, né? É muito grande, é maravilhoso. E que muitas vezes são atreladas a questões emocionais, né? Porque normalmente as pessoas têm essa impressão de que só é aquela patologia física, né? Exato, a pessoa chega, eu tô com uma dor de estômago, tá, mas é recorrente? Ah, é recorrente, eu sempre tenho, já tô acostumada, eu tomo todo dia o remédio tal. Mas peraí, então qual é o motivo dessa dor de estômago? Vamos tratar a causa. A causa normalmente é emocional. Se você não trata o emocional, a causa emocional, essa pessoa vai viver com dor de estômago. E quando ela trata pelo Pranic Healing essa causa emocional, então a pessoa em uma semana fica bem, curada do estômago, e não tem mais essa questão. E é importante também, Lu, a gente salientar para todo mundo que está assistindo aí, que o Pranic Healing, ele não vai tirar o seu tratamento médico. Nunca. Tá? Exatamente. Ele vai ser uma coisa coadjuvante que vai funcionar junto desse processo. Exato, então... E às vezes sem precisar de tratamento médico, né? Porque muitas vezes você consegue a cura pelo Pranic Healing sem ter que partir para medicação, né? Exato, ou diminuir a medicação, ou a medicação tem um efeito muito mais rápido, que teria o efeito de 1 mês, a medicação vai ter o efeito em 1 semana. E a pessoa vai ficar bem em 1 semana. Volta no médico, claro, refaz os exames e tá perfeita. Não tem mais esse problema. Que foi o caso de algumas pessoas que eu já mandei para você, né? Sim, com certeza. Afinal de contas, a gente é amigo há 40 anos, Exato. né? Não vamos entrar nesse assunto aqui no vídeo, né? Não precisa. Lu, em relação a essa questão que hoje em dia está muito em voga, né, que eu achei que foi um avanço para os centros espíritas, é a gente ver o tratamento de reiki em animais. E é evidente que o prana vai fazer isso maravilhosamente bem, né? Sim. Até pelo nível de estudo que é o prana, né? Para quem não sabe, quantos anos se estuda para ser um aplicador de prana? Olha, um terapeuta prânico, eu posso falar por mim, né? Eu tenho 11 cursos, eu tenho 5 anos de prana, mas eu tenho mais de 13 mil pessoas tratadas. Incrível, né? Então, é uma bagagem. E cachorro, você estava falando... Fica a dica para vocês, quem pode, pode, quem não pode, bate palma. E cachorro, principalmente, eu trato os meus, né? Eu tenho 2 cachorros. Eu acho até que foi uma das foi que te motivou, né? Exatamente, foi o que me fez entrar no Pranic Healing. Meu cachorro estava com pneumonia e não conseguia tomar antibiótico, levei no veterinário, fez os exames... E não tinha jeito, falou que eu ia perder o cachorro.
E aí eu fiquei em pânico, eu sou louca por cachorro, e aí eu fui procurar uma amiga minha, que já conhecia essa técnica, eu não conhecia na época, e ela falou que ia levar a diretora do Pranic Healing, de um centro que eu conhecia. E ela foi lá em casa e atendeu meu cachorro, foram 4 sessões, era uma pneumonia dupla muito forte, em 4 sessões ele estava absolutamente curado, um cachorro de 50 quilos. Quando eu vi isso eu falei, eu preciso entender que técnica é essa maravilhosa, porque eu levei ele para fazer raio-x, o pulmão absolutamente limpo, o veterinário não entendeu, e aí eu quis entender que técnica era essa, tão poderosa que curava um cachorro, porque a gente é suscetível a acreditar ou não, mas o cachorro não, ou ele vai ser curado ou ele não vai ser curado, não tem meio termo. Perfeito. E aí eu comecei os cursos para entender aonde aquilo começava. E eu fui testemunha ocular de tudo isso. Verdade. E na parte prática, Lu, como é que funciona uma reunião, uma sessão de prana com você? Então, o prana ele vai tratar os chakras, né? Pelo prana a gente tem 11 chakras, e começa pelo chakra da coroa, chakra da testa, asna, garganta, cardíaco, aí vem para o plexo, umbilical, sexual, e na base de trás da coluna vem o chakra da base. Cada chakra tem uma função tanto física quanto psicológica. Então isso é legal a pessoa entender. Então o chakra da coroa ele vai ter tanto uma função neurológica, que vai trabalhar na época do Covid, o nosso centro, o nosso instituto entrou em vários hospitais, a gente só trabalhava com pacientes que já estavam absolutamente desacreditados pelos médicos, e o prana entrou e todos os pacientes foram curados, sem nenhuma sequela. Chakra da coroa mexe as funções cerebrais e também vai, na parte emocional, na parte psicológica, ele vai ser o chakra que é o amor universal, é o chakra da bondade, é o chakra que a gente vai ver se é uma pessoa psicopata, entre aspas, né? Vai ver se uma pessoa é legal, não é, serve para namorar, não serve. Então muitas vezes chega alguém e fala, Lu, eu queria namorar esse cara, você pode olhar para mim? Eu dou uma olhada no chakra da coroa, que é o amor, se é uma pessoa bondosa, e no cardíaco, se ele é uma pessoa que tem um coração bom, carinhoso, se ele vai se doar. E aí a gente vê, se é 10, maravilhoso, vai e namora. Então, tem essas coisas assim. Tem outros chakras que também são bem interessantes, por exemplo, muita gente acha, existe uma coisa que as pessoas não entendem, por que fulano, que tem um currículo muito pior do que o meu, conseguiu a vaga do emprego e eu não consegui aquela vaga, tendo um currículo excelente? Porque o fulano tem um chakra da base forte, tem o plexo solar forte e tem o chakra da garganta forte. Com esses 3 chakras fortes, qualquer pessoa com currículo inferior vai ganhar de você. Perfeito, isso é muito interessante, porque é palco de análise para muitas áreas das ciências esotéricas, isso. Exato, então quando eu pego uma pessoa que tem uma prova, vai fazer uma entrevista de emprego, eu aumento esses chakras, a gente bota uns cristais, até trouxe algumas coisinhas aqui, eu aumento esses chakras para que eles estejam bem fortes, para na hora da entrevista, ela se sair super bem e ser contratada. Eu notei uma coisa interessante, né? O Pranic Healing, a gente observa que você usa muito quartzo rosa, cristal e ametista. Você pode explicar um pouquinho pra gente sobre essas ferramentas incríveis aqui? São lindas até, né? Ah, obrigada. Então, esses cristais são os cristais de trabalho, isso é o básico, né? Isso daqui... fora isso, você ainda usa mais coisas? Mais coisas, bem mais. É porque não daria para trazer, porque a locomoção é bem difícil, imagina, e quebra. Mas esse daqui a gente usa para limpeza, uma limpeza normal, uma pessoa normal que está com algum problema, a gente usa esse, é um quartzo transparente, né? E esse daqui já são problemas psicológicos, uma depressão, uma síndrome do pânico, alguma coisa relacionada
a parte psicológica. A gente usa ametista. E cada cristal desse também é facetado com números certos. Sim, lógico, só né? existe uma pessoa no Brasil que consegue fazer esse cristal para o Pranic Healing. É importante citar isso para o pessoal saber, tá? O material do prana, inclusive nessa parte esotérica, o tipo de cristal, o tipo de tabela, são criados exclusivamente para o prana. Exatamente. Ele é mais facetado do que outros. Você vê a ponta desse daqui, eu não sei se a câmera consegue pegar, mas é uma ponta muito fina. Isso daqui é para desintegrar trauma. Então, por exemplo, chega uma pessoa para mim que sofreu um abuso na infância, né? Que é uma questão muito difícil, muito dolorosa da gente tratar, um abuso, alguma coisa assim. Para o prana, a gente não precisa que ela conte de novo, reveja, rememore aquela situação. Eu consigo, apenas sabendo, medindo, e com esse cristal desintegrar esse trauma, esses de pontinha fina. Entendeu? Então já é uma coisa, eu acho, que funciona muito bem. Porque quando você traz de volta o trauma para a pessoa, ela acaba a sessão e vai voltar pensando naquilo. Às vezes ela está com 30 anos, já conseguiu levar uma vida esquecendo, superando mais ou menos, né? Botando na gavetinha o trauma, e eu vou trazer aquilo de volta. Então não preciso falar com ela, não precisa revivenciar. Acaba sendo uma maldade. Exato, isso, né? aquela situação horrível. Então é uma coisa bem legal. E uma coisa legal, Rafa, não sei se você sabe. O Pranic Healing também faz a parte estética. Então, o pessoal que gosta de botox, que gosta de fazer facelift, que curte fazer uma lipozinha, um body sculpt, Pranic Healing é esse cristal aqui, tá? A diferença é que ele tem uma barra de ouro dentro. Então, esse cristal daqui, não encosta na pessoa, uma técnica que você não encosta, a sessão leva mais ou menos 1 hora. E qual é o princípio? Mágica? Não. O princípio é que a gente tem rugas e marcas, né, de expressão por traumas ou situações que a gente passou ao longo do tempo. Então, nas sessões, eu vou remover esses pensamentos, remover esses traumas, e na primeira sessão, a boca já fica gordinha, a testa já some a ruga, e eu até fiz uma pessoa que não acreditava, né, que estava muito descrente, ela mora em Vitória, ela vai saber quem é. E ela veio, eu fiz metade do rosto dela, para ela ver. Quando terminou, eu mostrei no espelho, e ela falou, pelo amor de Deus, agora bota o outro, que eu não posso sair com a cara caída de um lado. Então foi divertidíssimo, né? Lógico. Não, mas foi horrível, porque depois eu sofri para botar a cara de novo. Igual, mas assim, é impressionante a sobrancelha. E outra coisa que é bem interessante, não tem o tempo do botox de 3 meses, que daqui a 4 meses tem que refazer. Não, a ruga não volta. Porque aquele sentimento, aquele momento foi apagado, a tristeza. Então, é impressionante. Foi na causa. Vai na causa. E a utilização do japamala? O japamala, ele serve, é um terço, né? Esse aqui eu tenho, não sei nem quantos, mas é um terço de reza. Quem conhece a Lu sabe que ela não consegue comprar uma coisa só. É só um adendo. Tem Vamos cor, lá. tem tudo. Esse é um dos que eu mais gosto. Ele é simples, mas é muito poderoso. A gente pode rezar, são 108 contas, a gente reza elas. Mas se você não sabe rezar, você é uma pessoa que não tem isso, não sei rezar japamala, Luciana, mas eu queria ter um. Isso serve como proteção. É a mesma coisa que um terço. Um terço você pega, você guarda, você carrega no bolso, conforme o prana. Veste. Você bota. E manta, veste. Exato. E o prana, ele trabalha principalmente a energia, ele não tem religião. Então, católico, budista, quem não acredita em nada, ateu, quem acredita só na bondade, pode fazer prana. Como é que fica essa questão do prana? Porque, por exemplo, o reiki ele é aceito pela organização americana, né, em relação aos hospitais. Como é que fica o prana em relação a essa questão? Eu acho interessante, Rafa, dizer como é que nasce os protocolos. O prana trabalha com protocolo, né? Não deu para trazer aqui para vocês verem, mas o protocolo tem protocolo para todos os tipos quase de doenças. São mais de
20 mil protocolos, né? Nossa. E esses protocolos, primeiro, ele tem que ser um caso, para virar um protocolo, é uma pessoa que foi ao médico, o médico... Daí vocês tiram quanto um terapeuta de Pranic Healing não estuda. Bastante. Então, o protocolo, ele vai, o médico não dá resultado, aí ele vai junto com o terapeuta prânico ser acompanhado. Aí o terapeuta faz um protocolo para essa pessoa. Esse protocolo, depois, ele tem que ser avaliado por um nosso instituto nos Estados Unidos, depois o nosso instituto em Viena, depois o nosso instituto no Canadá, depois o nosso instituto nas Filipinas e depois o do Brasil. Então ele tem que passar por 5 provas para depois disso ele virar um protocolo e os terapeutas terem acesso. Então é uma coisa realmente bem demorada. Em relação a essa história de estar no SUS, realmente o Pranic Healing, ele já está em vários lugares, né? Como eu te falei, que a gente entrou na época do Covid, nos hospitais, no INCA, a gente tem uma parte na área do câncer, muito importante, trabalhando com Pranic Healing. Que bacana. É bem interessante. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre defesa energética e o prana? Muito legal isso você falar, Rafa. O prana tem uma parte de defesa energética bem interessante, né? Uma coisa que é muito bom para o pessoal se ligar e ter em casa, cacto. Cacto ele pode ficar na sala, pode ficar no seu ambiente de trabalho, é muito bom. Aqueles espinhos, quanto maior o cacto, melhor. Aqueles espinhos do cacto, para o Pranic Healing, ele rebate as energias negativas. Então você tem um cacto e o cacto morreu, realmente ele pegou e fez, tadinho, a função dele, que era expelir as energias negativas. Rafa, eu gosto muito de incenso também, como defesa energética. Eu gosto de um que tem um cheirinho de arruda. Vocês devem conhecer. Eu gosto de ir pela casa, vou andando pela casa, rezando um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Pai Nosso, uma Ave Maria, vou entrando em todos os cômodos, né? Para poupar o incenso, acabou o cômodo, toda a casa, apaga o incenso e guarda, não precisa jogar fora, não precisa queimar o incenso inteiro, isso é um gasto. Apaga, a gente não precisa gastar tanto não, tá? Então a gente apaga e faz isso. Outra dica excelente que todo mundo que eu atendo faz, copo com sal grosso. Esse eu gostaria que você abordasse um pouquinho melhor para as pessoas, porque você sabe que o Pranic Healing tem uma forma especial de colocar o sal com a água. Isso. A gente faz uma vez por semana, é o máximo que você vai poder ficar, presta atenção, gente, o máximo que pode ficar em casa é um copo, porque você vai botar num copo pequeno, assim, 3 dedos de sal, completa com 3 dedos de água, deixa uma bordinha fora, tá? Só isso. Botou essa água, botou o sal, botou a água, tampa a boca do copo. Essa parte é muito importante, porque aí vem a sua intenção. O Pranic Healing trabalha com energia, com intenção. Você vai botar a sua intenção, tampou a boquinha do copo, você vai pedir que toda energia negativa ou desqualificada a você, direcionada, seja absorvida e desintegrada nessa água com sal. Assim seja, assim seja, assim seja. Reza um Pai Nosso. Pode botar esse copo embaixo da cama? Pode. Pode botar do lado da cama? Pode. Pode botar na cozinha? Pode. Onde você quiser. O copo não é uma coisa ruim. Ao contrário, ele vai estar puxando coisas que vêm. Faz essa experiência e depois deixa nos comentários do Rafael o que deu. Porque vocês vão ver uma borda por fora do copo de sal grosso, que é absurdo. Esse copo está trabalhando. Ele está retirando as energias negativas que iriam para você. Você pode fazer o copo para casa, você pode fazer o copo para o seu trabalho, você pode fazer o copo para uma doença de uma pessoa, você pode fazer esse copo para diversas coisas, sempre colocando a intenção, fecha a boquinha e bota em algum lugar. E para finalizar aqui, a gente também vai falar um pouco sobre a questão da caridade do Pranic Healing. Sim, é uma das bases do Pranic Healing, é a caridade. A gente sempre pensa, se eu quero muito dinheiro, eu devo doar dinheiro. Se eu quero muito atenção, eu quero a atenção do meu marido é uma pessoa que não me dá atenção, doa atenção para outra pessoa. Então tudo que você quer, você doa aquilo que você quer.
e aí o universo conspira para você e te traz em dobro, traz de volta. Que maravilha, gente. Lô, eu adorei o papo. Muito obrigada. Enfim. Tem muito mais muito coisa. Material, muita coisa. muita coisa para refletir. Cara, uma honra ter você aqui. Eu que agradeço, Você mora Rafa. no meu coração e da minha família há muitos anos. Obrigada, amo você. Gente, eu também. Fiquem com Deus. Uma semana iluminada para vocês e vamos jogar prana e energias positivas para o planeta Terra. Fiquem de olho aqui no canal, curtam, compartilhem, levem esse material a pessoas que têm interesse em consumir esse conteúdo e fique ligado. Isso aqui vai dar um próximo episódio. Opa! Você fica aí. Tá bom. Um beijo e paz profunda.